Olá, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de classificação de movimento no MRUV. Na aula sobre gráficos do MRU, nós vimos dois tipos de classificação de movimento, que dependiam do sinal da velocidade. Nessa aula, a gente viu que se a velocidade é positiva, a gente chama o nosso movimento de progressivo. E se a nossa velocidade for negativa, a gente chama ele de retrógrado. Agora, na última aula a gente falou sobre o MRUV e lá a gente aprendeu sobre a aceleração. E quando a aceleração é positiva ou negativa, dependendo também do teu sinal da velocidade, a gente vai classificar ainda esse movimento em acelerado ou retardado. Mas aí não vai bastar a gente apenas olhar o sinal da aceleração. A gente tem que olhar o sinal da aceleração e comparar ele com o sinal da velocidade. Por que isso? Por causa da própria definição de movimento acelerado e de movimento retardado. Então, o movimento acelerado, ele aumenta o módulo da velocidade. E o movimento retardado, ele diminui o módulo da velocidade. Mas o que seria esse módulo da velocidade? O módulo da velocidade é o valor dela, sem você se preocupar com o sinal. Então, por exemplo, se você está indo para frente, aqui, tua velocidade é positiva, tá? Nesse caso, vamos supor que tua velocidade é 5 metros por segundo. E você está aumentando tua velocidade de 5 para 6, para 7, para 8, tá? Aí você está aumentando o módulo da tua velocidade. Nesse caso, teu movimento é acelerado. Agora vamos supor que você estivesse indo para trás. Nesse caso, tua velocidade é negativa. Então vamos supor menos 3 metros por segundo. Só que vamos supor que você está, se você estiver dentro de um carro, por exemplo, que você está com a marcha ré engatada. Então você está pisando no acelerador e você está indo cada vez mais rápido para trás. Ou seja, a tua velocidade está indo de menos 3 para menos 4, para menos 5, para menos 6 e assim por diante. Então ela está ficando cada vez mais negativa. Mas o valor dela, que é o módulo, está cada vez aumentando mais. Está indo de 3 para 4, 5, 6, negativo porque você está indo para trás. Mas o módulo está aumentando. Então, nesses dois casos que eu descrevi, ele é um movimento acelerado, tá? Repare que se eu estou indo para frente, minha velocidade é positiva e eu estou acelerando cada vez mais o meu carro, minha aceleração também é positiva. E esse é o caso que eu descrevi, do movimento acelerado. Já no caso da velocidade negativa, eu tenho que estar indo cada vez mais para trás. Eu tenho que estar acelerando para trás o meu carro. Então, nesse caso, minha aceleração ela é negativa se eu estou acelerando para trás, né? Ou seja, com a marcha ré engatada, no exemplo que eu dei. Então, para o movimento ser acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Então, você não vai olhar apenas se a aceleração é positiva. Você vai olhar se ela tem o mesmo sinal da velocidade. Aí ele vai ser acelerado. Se ela tiver o sinal contrário ao da velocidade, vai ser um movimento retardado. E por que isso? Vamos voltar lá para o caso que você está indo para frente. Agora vamos supor que você está com o teu carro a 60 por hora, indo para frente. E você quer parar o carro. O que você tem que fazer para parar o carro? Pisar no freio, né? Então você vai estar diminuindo a tua velocidade. Na hora que você pisa no freio, aqui, nesse caso, você vai estar considerando que a tua aceleração é negativa.
tá? Então, se você está indo para frente e pisa no freio, tua aceleração é negativa. Aceleração negativa com velocidade positiva, você vai ter um movimento retardado, porque você está diminuindo o módulo da velocidade, tá bom? E no caso da marcha ré, se você está pisando no acelerador com a marcha ré engatada, tua aceleração está negativa, porque você está indo para trás cada vez mais rápido. Se você pisa no freio, você faz com que tua aceleração fique positiva nesse caso, porque você está forçando teu carro para o lado contrário, né? Então você muda o sinal ali da tua aceleração, que vai ser positiva para você poder parar o teu carro, tá bom? Então, para fins práticos, é só você comparar os sinais. Se o sinal da aceleração for o mesmo da velocidade, movimento acelerado. Se o sinal for diferente, o movimento é retardado. E você ainda pode classificar ele como progressivo e retrógrado, no caso se a velocidade for positiva ou negativa. Então, neste caso aqui, ó, vamos pensar nos 4 casos possíveis. Velocidade maior do que zero, aceleração maior do que zero. Vai ser o que esse movimento? Velocidade maior do que zero, progressivo. Velocidade e aceleração com sinais iguais, acelerado, tá bom? Então ele vai ser progressivo e acelerado. Agora, velocidade positiva, aceleração negativa. Como que vai ser classificado esse movimento? Movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e como os sinais são diferentes, ele vai ser retardado. Então vai ser um movimento progressivo e retardado. Então aqui, progressivo e acelerado, aqui, progressivo e retardado. Se eu simplesmente mudasse os sinais agora da minha velocidade, ao invés de fazer velocidade maior do que zero, fizesse velocidade menor do que zero. Nesse caso de cima, ele seria retrógrado, porque a velocidade é menor do que zero, e seria retardado porque as velocidades a velocidade e a aceleração possuem sinais diferentes. Então, nesse caso, retrógrado e retardado. E nesse caso de baixo, retrógrado e acelerado, porque velocidade negativa, portanto retrógrado, e os dois aqui com sinais iguais, então acelerado. Tranquilo? Essas são as formas de você classificar um movimento. O melhor aqui é você entender o que significa esse tipo de movimento. Na prática, basta você comparar aqui os sinais, mas é importante que você entenda o significado dessa questão do porquê que eles são, quando eles são iguais é acelerado e porquê que quando eles são diferentes é retardado, para não ter perigo de você se confundir, tá? Então, lembra das definições aqui. O acelerado ele aumenta o módulo da velocidade e o retardado ele diminui o módulo da velocidade. Tranquilo? Até a próxima aula.